E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Estúdio Barreto. Hoje nesse vídeo nós vamos abordar os painéis institucionais, né? Aqueles que são usados internamente em lojas, escritórios, consultórios, enfim, todos esses que nós vamos mostrar aqui são indicados principalmente para uso interno, né? Dentro de espaços fechados, né? Nós vamos dar um apanhado geral aí e mostrar algumas características ao longo do vídeo, tá? E à medida que a gente for transcorrendo aí, a gente vai mostrando algumas imagens de alguns trabalhos, né? Mais ou menos dentro da linha do que a gente está mostrando aqui também. Vamos lá. Para começar, a gente praticamente trabalha com dois tipos de materiais, né? Para essa finalidade. No caso seria o vidro, né, e o acrílico. Ambos praticamente têm o mesmo aspecto final, né? O mesmo aspecto frontal deles eles têm brilho. O que diferencia eles nesse caso vai ser o tipo de acabamento lateral, tá? Que você tem entre os painéis. Então, no caso do acrílico, você tem esse aspecto que vai variar aí em relação à espessura, mas todos eles têm esse tipo de acabamento, que você vai perceber que ele é um acabamento mais, vamos dizer assim, cristal, né? E no caso do vidro, você tem um aspecto que é um pouquinho diferenciado, ele é um pouquinho mais esverdeado, né? Então, a diferença aqui, eu estou comparando duas espessuras diferentes, né? No material, o vidro e o acrílico, mas aqui dá para ter uma noção o tipo de acabamento também que o vidro tem. Ele tem um acabamento com uma lapidação, uma espécie de um chanfrozinho em cima e embaixo, e o acrílico ele é um material mais reto, né? Então, os dois principais materiais que a gente usa para fazer materiais para lojas, né? Nesse caso, especificamente, para consultórios, enfim, todas esses, de repente, essa área, esses tipos de ambientes internos, né? A gente costuma recomendar esses dois materiais. Aqui eu vou dar um aspecto em relação aos tipos de acabamento. Esse aqui ele é o vidro e pode ser, para aí nesse caso, tudo que eu vou mostrar agora, alguns vão estar em acrílico, outros vão estar em vidro, mas o aspecto que um e outro tem depois de acabados praticamente é o mesmo, né? Então eu vou mostrar as características dos tipos de trabalho que a gente executa aqui no Estúdio Barreto. Nesse caso aqui, esse material é o adesivo, né? Adesivo que a gente chama adesivo plotado, que ele é um adesivo que ele somente fica o recorte dele por cima do vidro, né? E ele também pode ser aplicado, nesse caso também no verso, né? Então o adesivo plotado ele pode ser aplicado tanto pela frente do vidro ou do acrílico como pela frente, e aí você vai ter um aspecto um pouquinho diferenciado. E dependendo do local, às vezes é conveniente fazer, por exemplo, ele aplicado no verso, porque a parte que vai estar adesivada, né, as letras, enfim, o logotipo, ela vai estar na parte de trás e a parte da frente fica mais livre para poder ser feita a limpeza. E no verso ela vai sujar bem menos e eventualmente vai precisar ser retirada aí da parede para poder ser feita uma limpeza, mas então, quando você tem essa impressão feita, esse adesivo aplicado na frente, você vai reparar aí que ele tem vamos dizer assim, ele tem uma espécie de relevo, né, por cima do adesivo, por cima do vidro. Então, esse é no caso, o adesivo plotado, que pode ser vidro e acrílico.
Aí depois a gente vem com o trabalho que de impressão, tá? Impressão digital, feita, aí nesse caso ela é feita na parte de trás, né, do vidro ou do acrílico. Ela tem um aspecto que mantém todos esses que eu estou mostrando aqui, você vai sempre ter o aspecto brilho, né, do material, que ambos têm, tanto o vidro quanto o acrílico, os dois têm esse aspecto brilhante. Então essa aqui é com a impressão propriamente, né, que é aplicada sempre na parte de trás. A gente tem aqui a opção de se fazer o trabalho com o vidro ou acrílico também, da mesma maneira, com o adesivo plotado, né? Nesse caso aqui a gente fez a aplicação do adesivo plotado, nesse caso ele está no verso, né? Você não tem aí o relevo, o adesivo nesse caso foi aplicado pela parte de trás, e na parte de trás também ele recebeu uma pintura, né? Em alguns casos específicos, algum tipo de cor específica, e aqui ele sendo feito dessa forma, você também tem esse aspecto que parece que a própria letra inclusive foi pintada no verso do vidro. Então esse aqui é o adesivo plotado com pintura na parte de trás, tá? Aqui eu quero mostrar uma opção que é o adesivo, que ele é impresso, é impressão digital, tá? O anterior, diferentemente desse, aquele anterior que eu mostrei, ele tinha uma camada por trás que fazia com que ele não tivesse essa transparência, né? Então, esse aqui é um adesivo que ele é transparente, então é uma das opções que a gente costuma fazer. Ele é um custo mais em conta para quando você quer uma peça que você queira manter uma certa transparência, né? Em volta aí, você não quer que fique colorido, vamos dizer assim, em volta, que fique transparente. Bom, neste caso aqui, a única coisa é que um aspecto que é relevante a gente mencionar é que quando se trata desse trabalho, ele vamos dizer assim, em comparação aos outros, ele acaba sendo um dos mais baratos, né? Porém, ele tem algumas particularidades, né, que para algumas pessoas às vezes pode não ser interessante, mas e em alguns casos ele torna impossível, né, de você executar esse trabalho para esse tipo de painel. Bom, um dos aspectos que eventualmente, se você quer até essa transparência, você vai notar aqui que ele tem transparência, né? Inclusive na parte aonde ele está impresso, né? Você vai reparar aqui, ó, tá vendo que ele, na verdade, ele tem transparência também na impressão, né? Coisa que na primeira peça que eu mostrei, que é o adesivo plotado, né? Ele não tem transparência na parte que se refere à impressão. Você vai notar aqui, inclusive no próprio preto. Então, é uma alternativa um pouco mais barata, né? Porém, aqui eu vou demonstrar que ele, em algumas situações, como por exemplo uma parede que seja escura, né? Esse caso aqui, a gente vai sempre procurar utilizar ele numa situação em que você tem a parede branca, necessariamente, né? Até porque, se não for com um fundo claro, você vai ter uma situação aí de interferência na no próprio colorido, né? Então aqui estou mostrando uma situação, né? Que, por exemplo, aqui nós estamos considerando que você tenha um fundo branco, né? A sua parede era branca,
Então você vai notar até que a própria contraste, né, dele acaba ficando um pouco diferenciado aí, acaba se tornando, porém às vezes você vai utilizar ele a uma certa distância, né? Então o aspecto que você tem, tá vendo? À medida que você aproxima, é uma situação, né? Então essa seria uma representação do que seria o painel com impressão digital com fundo branco totalmente encostado, né? Nesse caso aqui ele não está com o fundo, mas dá para a gente até mostrar esse aspecto que ele acaba dando quando você tem uma transparência e que depois ele recebe o fundo branco. Então aqui, nesse caso, a recomendação que é inevitável é utilizar esse tipo de painel quando é vidro acrílico transparente com impressão digital sem fundo, né, que a gente fala, ela vai precisar necessariamente ter um fundo claro. E por quê? Isso aqui até vamos demonstrar agora por que ela tem que necessariamente ser clara. Esse é o aspecto que você vai ter caso você utilize o painel num fundo escuro. Você não tem a cobertura que a gente chama na área do logotipo, das letras ali, você não tem a cobertura das letras com o branco, o que quer dizer que você deixa de ter contraste, né? Você não vai conseguir praticamente enxergar a questão do logotipo, letras, enfim, o que tiver ali, ela praticamente acaba ficando, se você não enxerga o logotipo, né? Enfim, então esse é um aspecto quando você tem uma cor escura. E aqui por fim eu quero mostrar também uma situação que a gente não recomenda, que é esse tipo de trabalho também não é interessante fazer quando você tem uma parede, mesmo que seja de uma cor que não seja o preto, mas uma cor diferenciada. Por quê? Porque na verdade a cor do fundo vai acabar interferindo no colorido do seu logotipo. Aqui, se você tiver uma situação como essa, você vai ter aí um colorido indesejável, né? Porque você mudou a tonalidade do seu logotipo. Se fosse uma cor diferenciada aí, um amarelo ou um vermelho, enfim, alguma outra cor, você acaba tendo uma situação de cor ainda pior, ela estaria alterando a tonalidade propriamente da impressão. Então, pessoal, essas são as situações aí que a gente estava comentando. Então a gente tem o que é feito plotagem, né, que é a primeira opção que a gente deu, essa com impressão digital. E aí, uma das alternativas que a gente também tem aí a oferecer, no caso, é esse aqui, que é o painel que seria com um adesivo que imita jato de areia, né? Ele tem um aspecto que dá essa noção aí como se tivesse sido jateado no vidro, né? Tivesse recebido um jato de areia, e aí ele pode ter o logotipo dessa forma que está aqui, ou seja, o vidro vai ser todo fechado e as letras vazadas, ou ao contrário, né? Poderia ser exatamente o oposto, ou seja, a parte das letras seriam ou do logotipo ou do desenho, elas seriam em jato, e você teria ao redor todo transparente, né? Então esse aqui é um outro tipo de forma de você reproduzir o seu logotipo. Ao longo do vídeo aí nós vamos mostrar várias alternativas nós vamos mostrar aí várias possibilidades de se fazer o painel. A gente tem vários trabalhos executados, a gente vai mostrando aí ao longo do vídeo também os trabalhos, né? Nessa linha aqui eu acabei de mostrar, a gente tem aí a opção, esse mesmo que é o jato, que aí ele recebe a impressão digital, e aí você tem
da mesma maneira que a gente comentou do adesivo transparente, esse aqui é o jateado que recebeu uma impressão, né? E também vai sofrer aí as interferências, como a gente tinha falado na primeira situação, né? Esse aqui também recebe, também vai ter essa interferência, né? No caso de um colorido, no caso na parede, né? Então, se tiver uma parede que tenha um colorido, ele também vai sofrer essa alteração de tonalidade, né? Então, nesse caso, tem que estar atento a esse tipo de situação. Para esse tipo de trabalho também vai ter que ser uma parede branca, né? Caso contrário, ele vai sofrer o mesmo tipo de problema que a gente teve lá naquele do outro transparente, né? Bom, pessoal, agora aqui eu vou mostrar dentro dessa linha do que a gente tem aí de vidro, né, e do acrílico. Esse aqui eu deixei aqui ele já posicionado, né, que ele é a forma mais comum que a gente usa de fixação em parede, né, de consultórios, de escritórios, enfim. Ambos também podem ser usados externamente, tá? Mas aí a gente tem um outro vídeo onde a gente explora os tipos de materiais, entre eles esses dois, para uso externo, tá? Hoje nós estamos falando praticamente dos painéis de uso interno. Então esse aqui é o vidro. Então nesse caso aqui o vidro ele também pode ter uma coloração, vamos dizer assim. No verso a gente aplica uma película na cor que seja desejável aí, até mesmo uma imagem, e depois por cima dele aí a gente tem aqui, eu vou demonstrar aqui em cima, somente para efeito de demonstração. Eu não vou fixar as peças, mas enfim, todos eles vão seguir esse mesmo padrão de situação de fixação de letras, né? Então aqui, ó, aqui para vocês poderem ter essa noção. Então, sobre o vidro ou do acrílico, aí a gente tem a opção também de aplicação de acrílico com o que a gente seria o acrílico em relevo, né? Então aqui você vai ter aí nesse caso você vai ter essa peça com esse aspecto. Então esse aqui é um acrílico cortado a laser e ele é o acrílico espelhado dourado, tá? Da mesma maneira, a gente tem o acrílico espelhado prata, tá? Que a gente confecciona para letras, logotipos, enfim. Esse material ele tem vai ter esse tipo de aspecto, né? Então ele vai ter esse acabamento. A gente trabalha com a opção do acrílico já na própria cor, né? do acrílico. Normalmente são projetos especiais, porque o acrílico colorido já na própria tonalidade dele é um material caro, né? Então nem sempre é viável a gente trabalhar com o acrílico já colorido. Então na maioria das vezes a gente vai trabalhar com outros materiais ou mesmo o próprio acrílico, mas depois a gente faz a coloração, a gente faz por meio de pintura, né? Então esse aqui, como ele fica, esse aqui no caso é o acrílico já na própria cor,
né? Ele tem aí esse acabamento. A gente também trabalha com acrílico, nesse caso a opção do acrílico com adesivação, né? Que aí nesse caso você vai ter o acrílico, aqui nesse caso você vai reparar que o acrílico ele está com o adesivo, ele está aplicado no verso da peça, né? Que você vai ver que é o acrílico lateralmente. Então aqui tem as duas opções, a gente tanto pode fazer o adesivo no aplicado pela frente da letra, né? E pode ser aplicado também no verso. Então, para cada situação você vai ter um aspecto que vai ter essa diferenciação aí depois de pronta. Aqui você tem vamos dizer, o colorido está mais no fundo da letra e aqui você tem o colorido mais na parte frontal da letra, tá? Aí a gente, como eu mencionei, existe a possibilidade da gente fazer, esse caso aqui é o acrílico, que ele vai ser, que ele foi cortado a laser e depois ele foi pintado, né? Então aí você vai ter o acabamento do colorido, já muito mais opções, até porque a gente tem a opção aí de escolher cores e eventualmente até preparar a cor, né, pro seu logotipo. Então aí você vai ter um aspecto do painel semelhante a esse aqui que você está vendo. Aí nós temos nesse caso o acrílico que eu estou mostrando agora, é um acrílico de 4 milímetros, né? As letrinhas elas foram aplicadas aqui, aí vão ser aplicadas por meio de colagem, uma colagem especial, né? Então essa aqui é uma espessura de acrílico. E a gente trabalha com, nesse caso, normalmente a partir do 3 até o 10 milímetros para esse tipo de trabalho. Quando você precisa algum detalhe um pouco mais um detalhe, são letras menores, a gente vai trabalhar com acrílico numa espessura menor, né? Aqui eu estou mostrando também no caso é uma letra feita, esses materiais foram feitos em acrílico, né? E depois receberam também uma pintura para que eles ficassem com esse aspecto aqui. Dá para ver que ela foi pintada, foi cortada e pintada à frente e também lateralmente, tá? Só voltando um pouquinho aqui para fazer um comparativo, tá vendo essa daqui, ó, ela tem a lateral da peça ficou transparente e essa aqui o material foi pintado também na lateral, tá? Nós temos um outro vídeo para quem quiser quiser conhecer. A gente tem um outro vídeo falando exclusivamente sobre corte a laser, os aspectos e as características mais apuradas, né? Aqui nós estamos falando mais ou menos por cima, até porque caso aí a gente esteja fazendo uma cotação, nós vamos explicar e até diferenciar os custos entre as peças. Então, esse aqui são os acrílicos, esse aqui foi pintado como o anterior, esse aqui é o adesivado, que recebeu adesivo na frente e no verso. E esse aqui também é um acrílico mais fininho, que ele é pintado frente e na lateral, tá? Então essas são peças que a gente consegue fazer detalhes menores, né? Normalmente para as peças menores, Agora aqui a gente já entra na parte que se refere ao acrílico também, onde ele recebeu um adesivo especial, que é o aço escovado, né? A imitação de aço escovado, que dá um aspecto bem interessante. Aí hoje a gente usa bastante no lugar de se fazer o adesivo, de se fazer a letra propriamente em aço escovado, a gente utiliza esse recurso de
de fazer a peça com acrílico, e você tem um aspecto aí, para quem vê, praticamente você nem vai distinguir com tanta facilidade, a não ser que chegue bem perto, mas aí você tem esse aspecto como se fosse uma letra de aço escovado, né? A gente tem nessa linha desse material, a gente tem aí tem aí a opção dos materiais que são o dourado e o prateado, né? No aço escovado. Então dá pra gente optar por uma dessas situações aí para fazer com a letra, tá? Então dá pra gente trabalhar com essas opções de aplicação no acrílico para dar essa conotação de aço. E agora, para a gente já ir finalizando em relação aos tipos de acabamento, a gente tem opção aí também, nesse caso, as letras são produzidas num outro material que chama PVC expandido, tá? Que ela tem opções de espessuras maiores, né? Então, normalmente, quando a gente trabalha com o material, quando é necessário que se faça, que a gente chama aí nesse caso de letra, também é chamado como letra caixa, né? Então aí a gente utiliza esse material que a gente pode fazer praticamente aí até 60, 80 milímetros, mas isso para os painéis externos, né? Para o painel interno, por exemplo, esse aqui é um de 15 milímetros, tá? E esse aqui é um de 25 milímetros. Então, normalmente para uso interno, dificilmente a gente vai usar uma espessura maior do que essa, até porque o tamanho das letras normalmente é o que define também a profundidade. Então não dá para a gente usar uma letra muito grossa quando você tem uma letra que tem um aspecto, tem até algum detalhe que não permita que a gente use a letra muito grossa, né? Então aí a gente já tem que ir reduzindo a espessura. Então aqui, até para a gente poder ter uma noção, né? A gente tem aqui o acrílico, que seria em 3 milímetros, né? Em 4 milímetros. Aí você já tem essa aqui. Aqui eu tenho também uma opção para efeito de comparação. Esse aqui é um acrílico de 10 milímetros, né? Que está aqui. Então esse aqui é um de 4. E aqui nós temos 25. E temos uma opção, temos esse aqui que é o de 15 milímetros. Então, essas são as possibilidades aí para a gente trabalhar em cima do painel, né? Então, uma vez que você já tem a superfície, que essa superfície também pode ser feita com... essa superfície ela pode ter, no caso, a impressão digital, nesse caso teria uma impressão digital no verso, né? E onde você depois aplicaria as letras por cima. Aqui eu vou dar uma simulada aí nessa outra alternativa. Então aqui para a gente usar como referência, você tem aí esse branco de fundo. Você poderia ter, só para a gente poder usar como alternativa, então você vai ter aqui, ó, tá vendo? Você vai ter um fundo que vai ter a impressão digital, né? E depois em cima dessa superfície você pode brincar com as letras também, né? Então você pode ter um painel onde você tenha
Você vai ter um painel onde você vai ter aí também essa possibilidade de usar a imagem do fundo e as letras sobrepostas em cima do seu painel com a impressão, né? Você teria esse aspecto final aí. Ou, na alternativa que a gente já tinha comentado, que seria do próprio com a própria cor sólida de fundo, né? Bom, pessoal, aqui eu vou explorar um pouco, a gente teve um probleminha no vídeo, então eu vou daqui continuar mostrando em relação às letras que a gente já tinha falado, né, ao longo do vídeo, que a gente mostrou sendo aplicadas aí em cima do painel. A gente pode usar essas mesmas letras para essa finalidade de ser aplicada também diretamente na parede, né? Então aí vai seguir as mesmas regras de espessura, de tamanho, né? Conforme o tamanho a gente vai fazer mais ou menos espessa, enfim, mas todas elas podem ser utilizadas também da mesma maneira, ou seja, elas podem ser aplicadas aí diretamente na parede, né? As mesmas situações, os mesmos tipos de acabamento, enfim, que a gente já tinha trabalhado aí ao longo do vídeo, aplicando no painel aí no final com o que a gente chama de letra, nesse caso a gente chama de letra em relevo, essas letras mais finas, né? As letras que são com até 10 milímetros a gente ainda chama de letra em relevo, e elas são mais indicadas para o acrílico, a gente consegue um corte mais preciso, então a gente normalmente usa mais para letras menores e mais detalhadas, né? Letras manuscritas, por exemplo, elas são muito mais indicadas. Então, mas elas podem, todas essas elas podem ser utilizadas para fixar diretamente na sua parede. Seria um letreiro, né, nesse caso, já não seria um trabalho de painel, é um trabalho de letreiro. E aí a gente pode reproduzir logotipo, pode reproduzir, inclusive essa situação aqui da imagem também da mesma maneira, né? Você pode reproduzir qualquer tipo de material aí que você tem, o seu logo, letras, textos, números, enfim. E depois a gente faz a aplicação dela diretamente na parede, tá? Então é isso, pessoal, a gente tem essas opções aí para uso interno, né? Em outros vídeos a gente explora outras características dos materiais, né? E por hoje a gente vai encerrando por aqui. Agradecemos aí terem nos assistido. Tendo dúvidas, por favor, mande para a gente aí pelos nossos canais de atendimento. E aí fica também um recado, caso você encontre algum tipo de trabalho na internet, fotos que você tenha visto, né? Vídeos até, enfim, o que você mesmo tenha tirado a foto no local, seja aqui no Brasil, seja no exterior, alguma coisa que você queira reproduzir que a gente não tenha no site ou que a gente não tenha mostrado aí ao longo do vídeo, manda pra gente, manda a foto, manda o vídeo e a gente verifica a possibilidade de viabilizar o trabalho também, né? Então a gente tem os recursos, a gente tem as opções aí de corte, né? Os equipamentos de corte a laser, a fresa computadorizada, né? A impressão digital. Então a gente praticamente não tem trabalhos que a gente não possa fazer. Então, se você tiver algum que queira tentar reproduzir, manda pra gente. Então é isso aí. Mais uma vez agradecemos por nos assistirem e qualquer dúvida, cotações que tenham, esclarecimentos, por favor, entre em contato aí pelos nossos canais, WhatsApp, telefone, e-mail.
estamos à disposição. Obrigado e até o próximo vídeo.